Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai, mergulhar fundo num livro que, olha, não deixa ninguém indiferente, sabe? Daqueles que geram discussões acaloradas. Faz tempo já. O Jardim das Aflições, do Olavo de Carvalho. Um livro e tanto, né? Marcante. Com certeza. E este mergulho faz parte daquela série especial super interessante que a gente está acompanhando, Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, uma curadoria, né, do Dr. Dari Santucci. E isso uma ótima iniciativa. Então, o que a gente tem aqui hoje são os trechos selecionados da obra, tá? Pegamos partes do prefácio, a introdução do autor, demos uma olhada no índice para a gente ter uma noção do mapa, sabe? E, claro, uns pedaços que parecem bem chave de alguns capítulos. É um material denso, né? O próprio prefácio já avisa que é eletrizante, rico e único. Palavras fortes. Exato. E a nossa missão aqui é tentar, desvendar as ideias centrais desse livro. A gente quer entender melhor a linha de raciocínio dele, sabe? O jeito que os argumentos são construídos e o impacto que ele claramente busca ter. E navegar por essa mistura que o prefácio aponta, né? Que é bem curiosa. Muito. Tem memória pessoal, tem filosofia, tem um jeito meio de reportagem e, até de panfleto político. Então, vamos abrir essa caixa, né? Vamos lá. Para começar, a origem do livro já é algo, bem particular. O autor conta que tudo nasceu de uma baita versão que ele sentiu numa palestra sobre Epicuro. Foi lá no MASP, em 1990. Lembra? Do José Américo Mota Peçanha. Lembro sim, e o mais curioso que ele conta é que o grosso do livro teria sido escrito numa noite só, tipo no calor daquele incômodo todo. Exatamente, numa sentada, Élica. Bom, ele parte de impressões, quase sensações, tipo aquela aversão inicial, que lembra um pouco a poética, a experiência vivida. Isso gera um confronto de ideias, um debate, aí entra a retórica. Daí, ele tenta organizar isso e hierarquizar, buscar uma solução racional que seria a dialética, para, no fim, tentar chegar a uma conclusão mais, digamos, científica, a lógica. Ah, entendi. O livro vai evoluindo, então. Começa no subjetivo e vai tentando construir algo mais objetivo. Exato. Vai do muito pessoal para uma tentativa de elaboração mais dialética, mais argumentativa, principalmente nas partes finais. É um caminho interessante. Faz todo sentido. E essa estrutura meio fora da caixa talvez explique por que o prefaciador diz que a leitura é apaixonante e compulsiva. Foge totalmente daquele formato de tratado acadêmico, né? Aquele mais quadradão. Sim, não tem nada de acadêmico formal ali. É filosofia viva, digamos assim, misturada com a experiência pessoal que ele usa como ponto de partida, né? Para justificar as perguntas que ele vai fazer. E uma dessas veias principais que pulsa forte o tempo todo no livro é uma crítica, pesadíssima ao que ele enxerga como a elite intelectual brasileira da época. Ele não economiza nas palavras, né? De jeito nenhum. Cortesões e doutores, abutres encapuzados em togas e títulos. É forte. E aquela palestra no MASP vira para ele o exemplo perfeito, né? De como a filosofia estaria sendo, na visão dele, usada como arma política. Exatamente. A análise que ele faz daquele ciclo de palestras sobre ética no MASP é demolidora sobre a ótica dele. Ele aponta falhas que considera graves do ponto de vista do método intelectual. Por exemplo, a ausência do tal status questionis. O que é isso mesmo? Status questionis é basicamente dizer, olha, o debate atual sobre esse assunto está assim. Fulano pensa isso, ciclano pensa aquilo. Ele diz que isso não foi feito. Ficou parecendo que a opinião do palestrante era a única visão possível, ou o consenso. Ah, entendi. Faltou contexto, né? Faltou contexto do debate. E ele critica também o que vê como distorções históricas, tipo, associar a Idade Média inteira só com a Inquisição. Que ele diz que teve o auge depois, né? Exato. Bem depois, já na Idade Moderna. E que os grandes filósofos medievais, tipo Tomás de Aquino, não tiveram muito a ver com a Inquisição Espanhola, por exemplo. Ele vê isso como uma simplificação grosseira. Espera aí. E tem também a crítica à famosa coleção Os Pensadores, né?
Que ele mesmo chegou a participar da edição, se não me engano? Ele participou, sim, e a crítica é forte. Ele acusa a seleção de autores de ter sido, digamos, uma estratégia para fabricar uma tradição materialista. Fabricar? Como assim? Tipo, escolher a dedo quem entrava para fortalecer uma certa visão de mundo materialista, ateísta e deixar de lado ou minimizar a corrente que ele considerava principal na filosofia ocidental, que era mais espiritualista, metafísica. Nossa, então não seria um retrato fiel da história do pensamento? Segundo ele, não. Seria uma tentativa de moldar o pensamento futuro, de criar uma linhagem que fosse conveniente para certos grupos intelectuais. E isso se conecta com uma distinção que ele faz que é bem importante no livro. Qual? Entre o doutrinador e o feiticeiro. O doutrinador, para ele, é aquele que pode até ter ideias erradas, mas erra, digamos, honestamente. Já o feiticeiro... Feiticeiro é pior. Muito pior, na visão dele. É aquele que não só erra, mas que deliberadamente adoece a inteligência das pessoas, que mexe com a própria capacidade delas de pensar, de chegar à verdade, e impede o raciocínio claro. Caramba! E ele aplica essa ideia de feitiçaria intelectual lá na crítica ao Mota Peçanha e aquela campanha toda pela ética nos anos 90? Aplica diretamente. Ele via aquilo tudo não como um debate moral genuíno, mas como uma cortina de fumaça, um tipo de revanchismo político disfarçado, sabe? Que usava slogans e um certo ressentimento para manipular a opinião pública em vez de estimular a inteligência crítica. Entendi. Uma manipulação disfarçada de ética. Exato. E essa noção de manipulação, para ele, vai muito além daquele episódio específico. O livro descreve quase um arsenal de técnicas que, segundo o autor, são usadas para controlar mentes. É uma parte bem assustadora, digamos. Que técnicas seriam essas? Ele lista várias. Fala dos reflexos condicionados do Pavlov, da lavagem cerebral usada pelos chineses e estudada pelo Sargant, menciona a influência subliminar pesquisada pelo Posio e pelo Becker. Até a PNL ele inclui na lista. PNL, Programação Neurolinguística. Aquelas técnicas de comunicação, desenvolvimento pessoal, ele via isso como manipulação também. Inclui sim. Coloca no mesmo balaio junto com a dissonância cognitiva do Festinger. Aquela teoria de como a gente fica desconfortável com ideias contraditórias, né? Sei. Cita o Aldous Huxley, autor do Admirável Mundo Novo, dizendo, lá nos anos 70, que o livro já estava virando realidade. Fala até de uns casos na Itália dos hipnoladri. Hipno quê? Hipnoladri, ladrões que usavam hipnose para roubar. É mole. E alerta para o perigo do que ele chama de psicose informática e da servidão voluntária, quer dizer, as pessoas aceitarem passivamente serem manipuladas. Nossa, e aí vem aquela parte que eu achei realmente sinistra, a acusação de que intelectuais usam a tal da estimulação paradoxal. O que seria isso exatamente? Olha, seria defender publicamente e ao mesmo tempo com a mesma veemência coisas que são completamente contraditórias entre si. O livro dá exemplos bem concretos. Tipo, defender a liberação total do aborto e, ao mesmo tempo, reprimir qualquer forma de assédio sexual com mão de ferro. Ou defender a liberação das drogas e, ao mesmo tempo, querer proibir o cigarro. Ou pregar o antirracismo e, na mesma frase, defender identidades culturais baseadas na separação estrita de raças. entendi. Coisas que não batem, né? Exato. E a tese do livro é que isso não é por acaso, não é só confusão. Seria uma estratégia deliberada para confundir o público. Essa contradição constante deixaria as pessoas meio perdidas, enfraqueceria a capacidade delas de julgar, de ter um raciocínio lógico, e isso abriria espaço para agendas ocultas, cria um estado de confusão mental generalizado, sabe? Uau, é uma acusação bem grave. E pensar que tudo isso meio que começou com a crítica ao Epicuro, lá naquela palestra. Como ele desmonta o epicurismo no livro. O ponto central dele caberia uma desconexão radical entre a ética do Epicuro, a busca do prazer, da ataraxia, né, aquela tranquilidade da alma, e a física dele, o atomismo. Para Carvalho, isso seria uma espécie de dupla verdade. Dupla verdade? É. Uma teoria sobre como o mundo funciona, átomos se mexendo no vazio, e uma prática de vida, buscar o prazer e evitar a dor, que, segundo ele, não se encaixam logicamente, não derivam uma da outra. E onde estaria a falha nessa lógica para ele? Por exemplo, naquela ideia do clinamen.
Epicuro dizia que os átomos de vez em quando davam um desviozinho aleatório, imprevisível, e era daí que viria a liberdade humana, a possibilidade de escolha. Mas o livro questiona: como é que um desvio aleatório na matéria, puramente físico, pode, do nada, criar liberdade e consciência? Parece um salto lógico meio forçado, né? Uma contradição dentro da própria física atomista. Faz sentido a pergunta. E a outra crítica forte é a ideia de que buscar o prazer nos liberta. Ele vira isso do avesso. Cita Pavlov com o condicionamento, o budismo, que vê o apego ao prazer como fonte de sofrimento, Aristóteles com a razão controlando as paixões, até Freud com o princípio do prazer versus o princípio da realidade. Todos eles, de alguma forma, sugerem o contrário, que essa busca incessante por prazer, ou a fuga da dor a qualquer custo, pode, na verdade, nos aprisionar. Entendi. Vira uma prisão em vez de libertação. E tem mais, né? Ele sugere que o próprio método epicurista de usar a imaginação e a memória para ficar remoendo coisa boa ou evitando pensar em coisa ruim poderia fazer a pessoa perder o contato com a realidade. Como assim? Que a gente cria dentro da nossa cabeça. Imaginação, memória, pensamento. Essa distinção clara, segundo o livro, exige uma certa honestidade intelectual, uma clareza sobre os nossos próprios atos mentais e até uma responsabilidade por eles. Certo. Se você começa a usar a imaginação só para se sentir bem, manipulando as lembranças, focando só no que agrada, você pode acabar embaralhando essa fronteira entre o interno e o externo. A objetividade, então, estaria ligada a essa sinceridade consigo mesmo, a essa liberdade moral de encarar as coisas como são. O epicurismo nessa leitura seria um risco para essa clareza mental. E ele chega ao ponto de comparar o famoso tetrafármaco do Epicuro, aquele remedinho para a alma com 4 preceitos, né? Não temer os deuses, não temer a morte, o bem é fácil de alcançar, o mal é fácil de suportar. Ele compara isso com técnicas tipo PNL. Ele viu Epicuro quase como um manipulador antigo. Ele sugere que sim, que a filosofia epicurista poderia ser talvez um engodo proposital, uma isca atraente. Afinal, quem não quer se livrar do medo e do sofrimento? Mas que serviria para atrair as pessoas para um caminho que, no fundo, acabaria embotando a inteligência crítica delas. Uma troca. Alívio superficial em troca da capacidade de pensar fundo. Quase uma anestesia mental voluntária. Pesado, muito pesado. E aí ele dá um salto impressionante e conecta Epicuro com Marx. Como ele faz essa ponte? Especialmente com aquela frase famosa do Marx: os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Pois é. A conexão pode parecer estranha à primeira vista, mas ele argumenta que essa ideia central do Marx, de fundir teoria e prática, onde a ação de transformar o mundo, praxis, se torna mais importante do que a verdade de interpretá-lo, teoria, seria uma espécie de herança, talvez indireta, do espírito epicurista. Herança em que sentido? No sentido de que, para Carvalho, isso leva Marx a negar a necessidade de uma verdade objetiva, que exista independentemente da nossa ação. A praxis revolucionária se torna o critério de tudo. A teoria só serve se ajudar a justificar a ação, mesmo que a ação leve a resultados desastrosos ou ignore os fatos. Entendi. A ação justifica a teoria e não o contrário. Exato. E qual o problema disso na visão do livro? É que essa praxis marxista, totalmente focada em mudar tudo, acaba tratando o mundo, a natureza, as pessoas, como se fossem só matéria-prima para realizar a utopia. Ela nega a essência das coisas como elas são, a natureza delas. Certo. O resultado, ele diz, seria um idealismo subjetivista coletivo. Ou seja, um grupo decide como o mundo deveria ser e tenta forçar a realidade a se encaixar nesse molde, custe o que custar, ignorando a realidade objetiva. Ele faz um contraste forte com a teoria grega clássica, que seria a contemplação, o esforço para entender o ser das coisas, respeitando a natureza delas. A praxis, ao contrário, transforma e, ao transformar, de certa forma, nega o ser original daquilo que é transformado. Compreendi a linha de raciocínio.
E isso se amarra com aquela crítica anterior que ele fez à coleção Os Pensadores, a ideia de que fabricaram uma tradição materialista de propósito? Amarra totalmente. Ele retoma esse ponto para dizer que essa suposta tradição materialista foi montada muito mais pela negação do espírito, da transcendência, do que por afinidades positivas reais entre os pensadores escolhidos. Seria uma construção ideológica para dar uma base histórica para essa visão de mundo focada só na matéria e na transformação social e para marginalizar outras correntes filosóficas gigantescas como a platônica, a aristotélica, a escolástica, que tinham uma visão mais ampla, incluindo o espiritual ou o metafísico. E a partir daí o livro parece que alarga ainda mais o foco, né? Começa a falar numa crise da civilização ocidental como um todo. Sim, ele conecta tudo isso a uma análise histórica bem ambiciosa. A tese central é que o Ocidente teria perdido o contato com a dimensão da transcendência, com o que ele chama de eixo vertical da realidade, Deus, o Espírito, o Eterno, o Imutável. Perdeu o eixo vertical e o que entrou no lugar? Bom, essa perda teria sido compensada por duas divinizações substitutas, digamos assim. A primeira seria a divinização do espaço, que se manifestaria no materialismo, no cientificismo exagerado, a ideia de que só o que é material e mensurável existe. Ele rastreia isso até pensadores como Nicolau de Cusa, com a ideia de universo infinito. E a segunda divinização? Seria a divinização do tempo, que se manifesta no historicismo, a ideia de que tudo é produto da história e na fé cega no progresso, a ideia de que a história caminha inevitavelmente para um futuro melhor. Ele associa isso a pensadores como Vico, Leibniz. E onde entra a ciência moderna nessa crítica toda? Entra com força total. O livro acusa a ciência moderna de ter caído numa espécie de auto-hipnose matemática, de ter ficado tão obcecada com seus modelos matemáticos, suas quantificações, que teria perdido contato com a riqueza e a complexidade da experiência humana real, concreta, vivida. E por causa disso? Por causa disso, ela teria passado a desqualificar ou simplesmente ignorar qualquer outra forma de conhecimento que não se encaixasse nos seus métodos, filosofia, religião, arte, a sabedoria tradicional. Tudo isso virou meio que não científico e, portanto, irrelevante para conhecer a realidade. Nossa, é uma crítica radical à ciência como a gente conhece. E essa trajetória toda, essa perda do vertical, essa divinização do tempo e do espaço, deságua na crítica ao Estado moderno, especialmente via Hegel. Exatamente. A linha argumentativa do livro conduz a Hegel e a ideia de que o Estado moderno se tornou a entidade suprema, quase uma divindade terrena. A Revolução Francesa é vista como um marco fundamental nisso, onde a nação, e logo depois o Estado, passam a ser vistos como entidades com vida própria, quase sagradas. E ele vê sinais disso antes de Hegel? Sim, ele cita o culto à razão e ao ser supremo durante a Revolução Francesa, o catecismo positivista do Comte, como prenúncios dessa tendência que para ele culminaria em Hegel. Na leitura que o livro faz de Hegel, o Estado moderno não seria apenas a realização máxima da história, mas até mesmo da própria essência da religião, especialmente do cristianismo. O Estado absorveria a função da Igreja, tornando-a de certa forma obsoleta. O Estado vira um novo Deus na Terra. Pesadíssimo. E como ele conecta essa análise histórica toda, essa filosofia da história, com o mundo de hoje? Mais especificamente com os Estados Unidos. Que papel os EUA teriam nisso tudo? Ele vê o que chama de Império Americano como o herdeiro contemporâneo daquela antiga busca romana pela unidade imperial, a famosa Translatio Imperii, a ideia de que o centro do poder mundial foi se transferindo ao longo dos séculos. Roma, Império Carolíngio, Sacro Império, etc., até chegar aos Estados Unidos. Certo. E aí entra um elemento que costuma ser bem polêmico quando se fala do autor, a maçonaria, né? Ele liga a fundação dos Estados Unidos à maçonaria. Entra em teoria da conspiração. Olha, não é bem uma teoria da conspiração clássica, tipo, os maçons controlam tudo secretamente. A análise dele é um pouco mais sutil, talvez. Ele argumenta que a influência maçônica na fundação dos Estados Unidos foi crucial para criar uma estrutura social e política peculiar. Que estrutura seria essa? Uma estrutura onde coexiste uma
democracia de júri, ou seja, na lei, nos papéis, mas uma aristocracia de fato, na prática, onde grupos com acesso a certos conhecimentos, rituais ou redes de influência que ele associa à tradição maçônica teriam um poder desproporcional, operando um pouco à margem da visibilidade pública. O segredo para ele ganha um peso político inédito e fundamental nos Estados Unidos. E ele critica como isso é tratado. Sim, critica a forma como a intelectualidade, a academia, geralmente ou ignora essa dimensão do segredo e das sociedades secretas na política, ou então trata de forma muito superficial, quase como folclore, sem investigar a influência real que ele acredita que essas organizações tiveram e têm. E ele enxerga reflexos disso na cultura também, na literatura, por exemplo. Enxerga, sim. Menciona como grandes escritores, tipo Goethe, lá nos anos de aprendizado de Wilhelm Meister, ou Balzac, ou Shelley, teriam captado, mesmo que intuitivamente, essa tensão entre forças ocultas, a busca individual por sentido no mundo que estava se dessacralizando e essa nova ideologia moderna da autorrealização aqui no mundo, do sucesso material. E ele conecta essa ideologia diretamente à maçonaria. Conecta. Ele associa essa busca por sucesso mundano, por harmonia cósmica e social aqui na Terra, ao que ele chama de iniciações de pequenos mistérios, que seriam típicas de tradições como a maçônica, focadas em entender a ordem do cosmos, da sociedade e da história. O perigo, segundo ele, é quando essa busca pelos pequenos mistérios se torna um fim em si mesmo. E qual seria o problema disso? O problema é que ela poderia acabar bloqueando o acesso ao transcendente, aos grandes mistérios, que seria a relação direta da alma com Deus, com o absoluto. A moralidade, nesse caso, vira só um cálculo de como se encaixar bem na ordem cósmica e social, e o grande pecado passa a ser o fracasso mundano, o insucesso na vida prática, não mais a ofensa a Deus. Entendi. E voltando um pouco ao Estado, ele tem uma visão bem dura do Estado moderno, né? Chega a chamar de Estado Bedel. O que significa isso? Exato, Estado Bedel. A tese é que o Estado moderno age como aquele inspetor de escola, sabe? Ele usa a retórica dos direitos individuais e foca muito nos direitos de grupos específicos, minorias, jovens, mulheres, como uma ferramenta para, na verdade, enfraquecer os laços sociais mais orgânicos e tradicionais. Família, comunidade local, igreja, associações voluntárias. E qual seria o objetivo disso? O objetivo seria isolar os indivíduos. Ao dissolver esses laços intermediários, o Estado torna cada pessoa mais dependente diretamente dele, da sua proteção, da sua legislação, da sua tutela. É uma forma de controle mais sutil, menos óbvia que a ditadura clássica, mas talvez mais profunda. E ele critica outras coisas nesse sentido? Critica o que chama de infantilização da sociedade, ou adolescência prolongada, como norma cultural, e critica também o uso, especialmente pela mídia e pelo ativismo político, de crianças e adolescentes como agentes de transformação social, como ponta de lança para impor novos valores e quebrar as resistências das gerações mais velhas. Uma análise bem abrangente e crítica. E qual seria, então, o principal legado da Revolução Americana para o mundo, nessa visão tão particular do livro? Pode parecer surpreendente, mas ele argumenta que o legado mais impactante e talvez mais problemático a longo prazo foi a ideia do Estado laico, a separação radical entre igreja e Estado, a privatização da religião, relegando-a à esfera puramente individual. E por que isso seria problemático para ele? Porque, na prática, ao tirar a religião da esfera pública, o Estado acaba gradualmente dissolvendo a força social e cultural das identidades religiosas. Ele cita um pensador alemão do século XIX, Bruno Bauer, que previu que num Estado assim, ser judeu, por exemplo, viraria só uma questão de foro íntimo, sem relevância pública, e com o tempo essa identidade coletiva se enfraqueceria, se dissolveria na sociedade secular. O livro aplica essa lógica ao judaísmo moderno, e por extensão a outras tradições religiosas no Ocidente. Entendi. A laicidade como um fator de dissolução cultural, na visão dele.
E como o livro amarra tudo isso no final? Qual a conclusão sobre os Estados Unidos e talvez sobre o Ocidente em geral? A conclusão é que existe uma tensão fundamental, uma luta interna constante nos Estados Unidos entre a sua herança cultural profundamente cristã e a ideologia fundadora, que ele identifica como sendo essencialmente leiga e maçônica. Uma contradição na raiz do país. Exatamente. Para o autor, a democracia e o capitalismo americano só funcionaram de forma relativamente estável enquanto os valores cristãos ainda eram fortes na sociedade e agiam como um freio moral, limitando tanto o poder absoluto do Estado quanto a ganância desenfreada do mercado. E com o enfraquecimento desses valores. Com a progressiva descristianização, as contradições inerentes ao sistema americano explodem. A promessa de direitos individuais entra em choque cada vez maior com o controle estatal e a vigilância crescentes. A liberdade aparente convive com formas cada vez mais sofisticadas de manipulação psicológica e cultural. A ética puramente leiga, secular, sem uma base transcendente, fracassa em dar um sentido de unidade e propósito real à sociedade. Por que fracassa? Porque, no fundo, segundo ele, essa ética leiga pega sua força emprestada, parasitariamente, dos próprios valores religiosos que ela nega ou ignora. E aí vem a imagem final do livro que é bem poderosa. Só a religião, por trazer verdades que estão acima do Estado, acima do mundo material, transcendentes, poderia realmente impor limites ao poder de César, ao poder temporal. É a luta eterna entre o Leviatã, o Estado que quer ser absoluto, que quer engolir tudo, e o Behemoth, que representaria as forças sociais e espirituais, a própria realidade humana que resiste a essa absorção total. Ufa, que viagem, hein? Foi intenso. Passamos pela crítica feroz à intelectualidade, as técnicas de manipulação que ele descreve, vimos a análise demolidora que ele faz de Epicuro e depois de Marx, acompanhamos toda essa linha histórica sobre impérios, o papel do segredo, até chegar nessa crise do Estado moderno e na análise final sobre os Estados Unidos. É uma teia de ideias, assim, complexa pra caramba, muito erudita e, com certeza, muito, mas muito polêmica. Sem dúvida alguma. O que mais impressiona, eu acho, independentemente de se concordar ou discordar das teses, é a capacidade que o autor tem de costurar elementos tão díspares, né? Aquela palestra específica lá em São Paulo, filósofos de 2000 anos atrás, conceitos filosóficos super complexos, tendências culturais do século XX, geopolítica, ele amarra tudo numa única narrativa gigantesca sobre o destino da civilização ocidental. É verdade. É um livro que, assim, joga um desafio na cara do leitor, sabe? Força a gente a pensar em conexões que talvez nunca tivessem passado pela nossa cabeça. Provoca mesmo. Exato. Provoca, incomoda, faz pensar. E acho que pra gente continuar pensando depois que desligar aqui, talvez a grande questão que esse livro deixa pairando no ar seja algo nessa linha. Se a tese central do livro estiver minimamente certa, essa ideia de que perdemos um eixo espiritual e agora vivemos meio que numa batalha entre ídolos do tempo, como o Estado que quer controlar tudo, ou a fé cega no progresso tecnológico, e ídolos do espaço, tipo o materialismo cru, ou a natureza vista só como recurso a ser explorado, será que a nossa insistência em buscar soluções só na política, só na economia, só na ciência, não está fadada a ser sempre superficial? Será que a gente não está ignorando uma dimensão essencial para encontrar saídas mais profundas e duradouras para os nossos dilemas atuais? Uma pergunta e tanto para se pensar. Fica aí a provocação para nossa reflexão. Olha, a gente agradece demais a companhia de quem nos ouviu nesta análise de O Jardim das Aflições, de Olavo de Carvalho, lembrando que faz parte da série Os Livros que Me Tornaram Quem Sou, uma curadoria do Dr. Dário Santucci. Valeu, pessoal! Até a próxima!